Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E eu trouxe hoje mais uma reflexão. Na verdade, resgatando um ensinamento que o Senhor Jesus Cristo me deu há alguns anos atrás. A revelação a respeito disso. Antes de passar aqui para vocês nesse devocional, nós vamos, falar sobre isso e vamos orar sobre isso. Eu gostaria de convidar você a dar uma passadinha na descrição deste vídeo e conhecer o trabalho do nosso irmão Chileno Vergara. Ele é um missionário que faz um trabalho em países onde há perseguição cristã e precisa de ajuda. Então, aqueles que puderem, estejam conhecendo o trabalho dele, seguindo o trabalho dele. Tem lá alguns links. E aqueles que puderem estejam ajudando o nosso irmão. Amém? Então hoje eu gostaria de ler para vocês Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu coloquei aqui o título deste vídeo, a marca do verdadeiro cristão. E nós podemos dizer algumas coisas que estão nesses dois versículos que fazem parte da vida do verdadeiro cristão, do caráter do verdadeiro cristão. Talvez você até seja um verdadeiro cristão e quando você ouvir o que eu tenho para dizer, você vai dizer assim: poxa vida, mas eu acho que eu não alcancei ainda isso. Mas eu quero dizer para você que Deus olha para a sinceridade do nosso coração. E o fato de buscarmos isso, o fato de nós termos um coração sincero para Deus, já nos leva a ser visto por Deus dessa maneira. Então não se sinta culpado por aquilo que eu vou falar aqui, mas sinta-se incentivado a buscar isso de maneira sincera do teu coração. Amém? Então vamos lá. Eu vou repetir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A marca do verdadeiro cristão é ser liberto. O verdadeiro cristão é liberto. Ele passa por tribulações? Passa sim. Ele passa por perseguições? Sim, passa. Exatamente da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo passou durante a vida, São muitas tentações, são perseguições, enfim. Mas o verdadeiro cristão, aquele que tem o coração sincero para Cristo, aquele que busca ouvir a palavra de Deus, aquele que busca obedecer a palavra de Deus, aquele que busca Jesus na sua sinceridade, aquele que tem o seu coração rendido a Cristo, que não se importa em se humilhar para que seja cumprida na vida dele a palavra de Deus, este cristão é liberto. E por que esse cristão é liberto? Aí está um segredo. Ele ouviu a palavra e não se esqueceu dela. E não deixou ela de lado. E não, se livrou daquela palavra que para ele não era nada, que para ele não servia, Não, o cristão verdadeiro é aquele que pega a palavra e diz: essa palavra é para mim. Eu vou seguir esta palavra. Então, quando Jesus disse aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
O cristão que é verdadeiro, o cristão que é fiel, ele é um discípulo de Cristo. É aquele que segue os mesmos passos de Jesus. E isso só acontece quando nós observamos a palavra de Deus e tomamos ela para nossa vida. Agora, se porventura você ouviu a palavra e você quis deixá-la de lado, não, eu não quero mais isso para minha vida, então você deixou de ser um discípulo de Cristo, você deixou de permanecer na palavra e você, obviamente, vai deixar de ser liberto. Infelizmente, há muitos cristãos que param pelo meio do caminho, simplesmente porque houve uma palavra e no seu interior a pessoa começa a criticar aquela palavra, começa a dizer, não, eu não concordo com isso, começa a rejeitar aquela palavra e começa então a se desfazer da palavra. A Bíblia chama essa pessoa de dissoluto. É a pessoa que em determinado momento quer se livrar da palavra e quer viver por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela entende, por aquilo que ela, ela em primeiro lugar. Então a pessoa sempre está pensando, será que isso é certo? Será que isso não é? Mas não vai buscar na palavra de Deus, não vai buscar direto na fonte. Olha, nós não somos referência para pesar a palavra de Deus. É o contrário, é a palavra de Deus que deve mostrar para a gente o que é certo e o que é errado. Infelizmente, muitos cristãos caem nessa cilada do diabo, porque é o diabo quem coloca dúvida. É o reino maligno que traz toda a confusão na mente da pessoa. A mente e o coração das pessoas é totalmente suscetível ao reino das trevas se não houver um discernimento. Então nós que somos cristãos, nós temos que discernir aquilo que é no nosso pensamento que vem de Deus ou que vem do diabo. Infelizmente é assim. Quantas vezes eu vi pessoas deixando o caminho, deixando a palavra de Deus, porque ela pensa de uma maneira e a palavra diz outra coisa. Isso é muito triste, meus irmãos. A pessoa dar preferência ao que ela mesma pensa do que dar preferência à palavra de Deus. Enfim, eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus Cristo traz esse mesmo ensinamento na parábola do semeador. Ele traz lá 4 tipos de pessoas, com descrições diferentes, e a última, que está no versículo 23, é a descrição do discípulo verdadeiro, do cristão verdadeiro. Então, eu indicaria que você conhecesse esse texto, que você relesse esse texto com essa visão. Do versículo 1 até o versículo 23, entendendo que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão é aquele que permanece na palavra de Deus. E por causa dessa permanência, por causa dessa perseverança em obedecer, ele se torna um cristão liberto. Vou voltar a dizer aquilo que eu disse no começo. Talvez você não se sinta liberto, mas se você busca a palavra de Deus, se você tem essa obediência no seu coração, se você entendeu que você precisa do reino de Deus para a sua vida, então você está no caminho. Continue. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai Santo, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, porque a Tua palavra nos diz que nós temos um motivo para nos alegrar acima de todas as coisas, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecemos, ó Pai, pela Bíblia ter chegado em nossas mãos e por esta palavra que o Senhor nos ensinou hoje.
Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo sobre nós. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor nos dar a oportunidade de conhecer esta palavra. Pelo Senhor ter feito tudo o que fez para que hoje nós pudéssemos conhecer esta palavra. E agradecemos ao Espírito Santo de Deus por cuidar de nós, porque a tua palavra nos diz que o Espírito Santo intercede por nós. Louvado seja, Senhor Jesus Cristo, o teu nome santo, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por ser o Senhor das nossas vidas. Obrigada por ser tão maravilhoso como o Senhor é. Obrigada por cuidar de nós e por nos abençoar e por nos dar tudo o que nós precisamos, tanto para esta vida aqui, quanto para te servir. Jesus, nós queremos, Senhor, hoje, que os nossos corações estejam neste propósito, Jesus, no que foi falado aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir que se há algo que impede os nossos corações de estar com toda a sinceridade diante de ti, Senhor, nós pedimos que o Senhor tire isso. Limpa, Senhor, o nosso coração. E dirige, Senhor, o nosso coração também, Senhor. Dirige os nossos sentimentos, para que sejamos, Senhor, totalmente rendidos a ti, Jesus, sinceros, cheios da tua presença, Senhor. Coloca, Jesus, a tua palavra nos nossos corações e ajuda-nos, Senhor, a sermos livres do pecado. Liberta as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a sermos perseverantes na obediência da tua palavra. Se porventura ontem, Senhor, nós pecamos em relação àquilo que nós aprendemos, ajuda-nos, Senhor, a nos levantar e começar a caminhar novamente. Ajuda, Senhor, a entender a preciosidade, Senhor, da obediência. E ajuda, Senhor, cada um dos cristãos que sentem, Senhor, a necessidade da salvação, Senhor. Ajuda cada um deles, Senhor Jesus, a ser fiéis a Ti, a ser fiéis à Tua palavra, a permanecer, Senhor, naquilo que fomos ensinados, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que se nós não enxergamos algumas coisas que estão dentro das nossas vidas, se nós não enxergamos o pecado, Senhor, se nós não temos o discernimento do pecado, seja ele, Senhor, no pensamento, seja ele em qualquer parte, ajuda-nos a discernir, Jesus. Dá-nos essa sabedoria, essa inteligência espiritual, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a caminhar no teu caminho, Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro pelos meus irmãos para que eles encontrem a porta da salvação e que passem pela porta, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que os meus irmãos compreendam que foram vocacionados pela graça, chamados pela graça, e que eles tenham, Senhor Jesus Cristo, a convicção, Senhor, de que pela graça foram salvos. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou desse devocional e você entende que é importante que outras pessoas recebam esta mensagem, que aprendam, que possam viver isso, então eu peço que você deixe o seu like, eu peço que você comente e compartilhe com as pessoas que você conhece. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo.